Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre algumas questões que envolvem posicionamento como holder e como trader, algumas diferenças que muitas vezes o pessoal omite, as dificuldades que eu tenho encontrado nessa parte especulativa e tentar mostrar para vocês que o mais importante disso tudo é que vocês sempre saibam onde vocês estão se metendo e que tenham uma consciência clara de sobre o que vocês estão fazendo. Isso é o mais importante. Então vamos lá. Pois bem, vocês já devem ter percebido que não é de hoje que eu deixo bem claro que o meu posicionamento principal é como holder. Eu tenho visto muitos vídeos porque conforme eu faço pesquisas sobre esse mercado mais especulativo, quando eu vejo diferentes questões que envolvem os trades, os tipos de análise, o YouTube começa a me mandar cada vez mais conteúdo voltado a esse assunto. E eu vejo que nem sempre as pessoas tratam sobre esse assunto com a seriedade que ela realmente merece e que existe um interesse por detrás para tratar sobre esse assunto da forma como ele é tratado. Não existe uma verdade única, muito do que eu vou dizer aqui é baseado em experiência pessoal, no entendimento que eu tenho neste momento. Eu acho que muito da compreensão que cada um vai ter no decorrer da vida é em função das escolhas que faz, da experiência de vida que vai adquirindo, e aí cada um tira a conclusão que acha melhor. Mas isso não impede que a gente compartilhe a experiência que a gente teve e que ajude na clareza para que vocês também não cometam os mesmos erros. O objetivo todo é esse. E como eu já falei em outras oportunidades, eu atuo muito mais como buy and hold porque eu já tive uma experiência mais desastrosa. Quando eu entrei pela primeira vez na Bolsa de Valores, achando que ela é um instrumento meramente especulativo e eu não entendia exatamente, assim, você entender a teoria que existe por detrás da bolsa é fácil, mas você ter uma clareza do que significa você estar investindo nela, parece óbvio, mas vocês vão perceber que muitas vezes vocês começam pela razão errada e a gente acha que sabe o que está fazendo e mais na frente você vai descobrir que não sabe. E em relação ao buy and hold, eu vejo que as pessoas elas costumam questionar muito, dizendo que não entendem o motivo dessa rivalidade. É uma certa rivalidade que ela existe sim, entre o posicionamento como holder ou o posicionamento como trader, se a matriz que existe por detrás é uma só. O que eles falam da matriz é que é simplesmente o seguinte: o que define o investimento? A gente não está fazendo caridade, a gente quer ter um retorno financeiro. Seja você holder ou seja você trader, você quer lucrar com isso. E como que acontece? Qual é a medida que você utiliza para se posicionar? Você olha a probabilidade e a relação risco-retorno, nos dois casos. Então você parte da ideia de que a matriz por detrás disso é uma só. Infelizmente, na prática, a coisa é muito, mas ela é muito diferente. No caso do buy and hold, você tem uma avaliação técnica que ela é feita em períodos maiores. Você não vai ficar olhando para a cotação a cada segundo ou todo santo dia. Não precisa disso. Por quê? Porque você sabe que o teu investimento é de longo prazo, você sabe que existe uma flutuação de curto prazo que pode ser movimentada por questões fundamentalistas, por questões técnicas, por uma notícia que sai, por movimentos expressivos do mercado, por uma crise como a que está acontecendo agora, por questões internas como a discussão em torno do renda cidadã. Então você sabe que tudo isso influencia no mercado. Mas o que a gente sabe também? Que a cotação tende a seguir o lucro da empresa. Então, o que a gente faz? A gente pode fazer uma avaliação como holder, uma avaliação vertical horizontal. E aí você utiliza, eu gosto de utilizar uma avaliação baseada em 5, 10 anos, em que eu posso avaliar qual é a capacidade que a empresa tem de continuar gerando lucros consistentes e do controle do endividamento e o fluxo de caixa que ela consegue gerar. Então isso é importante e eu não vou ficar preocupado com o preço no curto prazo. Então essa já é uma diferença prática que é muito impactante. Como trader, o preço para mim ele é fundamental. Por quê? Porque eu tenho um ponto ideal de entrada e a partir desse ponto eu tenho que mensurar qual é o meu alvo para ganho e qual é o meu ponto de saída com perda.
Então eu tenho o meu take profit ou stop gain e tenho também o meu stop loss. E isso a efetivação desse lucro ou prejuízo, ela é imediata. Eu não tenho muitas oportunidades. E no buy and hold a coisa é diferente porque eu não tenho a efetivação no dia. Então, a empresa flutuou. Eu não estou preocupado com a flutuação de curto prazo. Por quê? Porque eu quero participar da bonificação que ela pode me oferecer. Eu quero participar do lucro, do juros sobre capital próprio, sobre os dividendos, reforçar minhas posições através das subscrições que ela pode me oferecer. Então, eu tenho diferentes ferramentas que o mercado me entrega desde que eu tenha um posicionamento de longo prazo. E para investidores que têm uma posição muito grande, ainda tem a possibilidade de alugar ações, que no caso do investidor de pequeno prazo não vai fazer muito sentido. Mas conforme você vai crescendo nesse mercado, já começa a fazer sentido alugar as ações também. Então, como eu não olho para o curto prazo, eu não estou tão preocupado. Eu sei, por exemplo, no final do governo da Dilma, eu vi que o mercado estava numa situação bastante delicada e que valeria muito a pena eu reforçar as posições de uma forma muito expressiva naquele momento. Então eu posso dizer assim, o preço de compra importa? Importa em determinados momentos, em determinadas situações, quando você faz uma avaliação de qual a probabilidade de ganho naquele período, mas isso não é igual no trade. Não é igual porque uma vez que eu me posicionei nesses ativos, eu nunca mais mexi nessa posição. E o que acontece? Na maioria das vezes, o tempo foi passando, eu fui tendo retornos financeiros ou por juros sobre capital próprio ou por dividendos e fui reaportando. Então eu tenho dinheiro novo que eu coloco da minha renda principal, mais o reforço que eu tenho da própria carteira. E para que eu tenha esse privilégio, para que eu tenha essa vantagem e que ela seja crescente ao longo do tempo, eu tenho que manter essas posições em aberto. Mas aí entra a questão, tá bom, e qual é o risco de eu levar um tombo, de perder um valor de mercado gritante ou sair num prejuízo que vai me incomodar muito? Bom, vamos lá. Como holder, você tem diferentes momentos de posicionamento. Então, não ache que você vai entrar sempre no fundo e vai entra no fundo, vende no topo. Isso daí é um pensamento para posicionamentos como long e para quem quer fazer operações mais especulativas. No caso do buy and hold, você vai olhar dentre os ativos que eu tenho, qual que eu tenho uma performance melhor nesse determinado momento e que vale a pena eu direcionar um aporte maior. Mas eu não vou ficar estritamente preso ao preço do ativo que está sendo negociado naquele momento. Eu vou levar isso em consideração, mas eu não estou preso ao preço. Eu não vou fazer uma avaliação de que o preço está tanto e o meu alvo de saída com lucro é tanto e o meu ponto de saída com prejuízo é tanto. Eu não vou agir dessa forma. O critério que eu vou utilizar vai ser o seguinte: continuo fazendo a avaliação. Ela pode ser trimestral, ela pode ser anual. Eu não tenho a necessidade de estar acompanhando a flutuação de carteira diariamente, muito menos segunda a segunda, diferente do day trade. Nesse caso eu vou olhar. O meu posicionamento ele é vantajoso e a empresa está crescendo junto, o resultado operacional dela é positivo e a governança continua dentro dos quesitos que eu utilizei para abertura de posição, eu mantenho. A partir do momento que isso deixar de ser verdadeiro e eu entender de que não vale mais a pena e que o meu risco é muito maior, eu já posso reduzir a posição e procurar um outro ativo que cubra essas minhas expectativas. E por mais que você diga que eu estou dentro da mesma matriz, que é baseada em probabilidade, risco, retorno, não é a mesma coisa em termos práticos. Porque quando eu pego isso e movo para a parte especulativa, eu faço agora eu quero partir para o day trade. Qual é a visão que eu tenho? Hoje eu vou entrar eu tenho que olhar qual é o dinheiro que eu tenho em caixa. Algumas pessoas vão levar isso para a parte 100% especulativa, considerando um jogo. É como eu falei, isso é um jogo. A forma como você vai atuar dentro desse jogo, ela pode ter uma visão um pouco mais profissional ou ela pode ter uma visão sem regra nenhuma e aí sim você vai tomar na cabeça. Mas quando você leva isso e você vê que a filosofia do jogo está por detrás, o valor que você tem em caixa, o valor que você tem como garantia para atuar nessas operações
Eles usam também um outro termo para isso que o pessoal mais profissional detesta falar, que é a banca. Porque quando você leva para a banca, você está 100% considerando um jogo. Mas é como eu falei, para a tua própria saúde financeira, trata isso como um jogo e tenta jogar da melhor forma possível. Se você considera que isso é um jogo profissional, não, isso não importa. Eu poderia dar um exemplo, por exemplo, como o caso do jogo de futebol. O jogador profissional é aquele que está em grandes equipes, ele tem toda uma equipe profissional por detrás, tem um suporte técnico que o jogador de peladinha não sonha em ter, ele faz ideia de que aquilo existe, mas está muito distante da realidade dele. E no caso do mercado financeiro não é tão diferente assim. Não queira se comparar com aquele profissional que está atrás de uma mesa de operação de um grande banco ou uma grande instituição financeira em que existe um grupo de profissionais atuando junto com regras operacionais muito mais rígidas e que não são questionáveis, elas vão ser seguidas friamente. Então, assim, a conduta, todo o processo profissional que existe por detrás é diferente. Ninguém está dizendo que você não possa atuar no mercado, atrás do seu computador, no conforto da sua casa, abrir lá o home broker ou a tua plataforma de trade preferida e operar. A questão não é essa. O que eu estou dizendo é que existe uma diferença e que as pessoas vendem a ideia de que, não, eu vou vender um curso de trade profissional e a formação que eu estou te dando é equivalente do cara que está numa mesa de operação de um grande banco, mas não é nem ferrando. E a questão toda que eu quero mostrar para vocês é que vocês entendam o risco real do que pode acontecer. O seu controle como trader, ele é muito, mas muito menor do que o seu controle como holder. O controle como holder, eu tenho uma visão de longo prazo em que as flutuações elas são mais leves e eu não me importo tanto, porque eu não efetivo lucro e prejuízo no curto prazo. E até a avaliação de ganho ou perda, ela é relativa, porque tem aqueles fatores que eu comentei, que eu participo das bonificações, do juros sobre capital próprio e também dos dividendos. Agora, a partir do momento que você vê que muitas corretoras elas questionam isso e tentam igualar, elas fazem isso porque existe um interesse pessoal nesse entendimento. O interesse é o seguinte: se eu não bater dessa forma, como é que eu vou atrair mais investidores para ficar sempre operando e eu ganho com isso? Não tem como falar que não ganha. Aliás, eu vou falar de uma experiência recente que eu tive com a Modal que me deixou bastante incomodado. Eu comentei anteriormente que eu ia solicitar uma transferência de custódia porque eu estava insatisfeito demais com os meios de comunicação que eu tinha com a Modal. A comunicação era muito difícil e eu achei que não fazia sentido eu manter uma posição grande numa corretora que não me escuta. Então eu falei assim, eu vou transferir para um grande banco. E como, nesse caso, o meu posicionamento como holder ele não é baseado em inúmeras operações em curto espaço de tempo, não me importa muito se eu estou num grande banco ou se eu estou numa corretora. Então eu vou para um grande banco e esqueço. Só que eu pensei assim, tá bom, eu tenho uma clareza de que o funcionamento das operações, o controle, a infraestrutura que a Modal tem, ela responde melhor do que da Clear durante o pregão. Ao longo do dia, a resposta dela parece que é melhor. Eu tive problemas em que o sistema simplesmente parou de funcionar por horas seguidas. Isso me prejudicou demais. Se o nosso emocional já é afetado naturalmente, com uma instabilidade dessa que te tira da jogada por horas seguidas, aí é de desconcentrar qualquer um. Só que eu falei, tá bom, beleza, eu vou colocar um volume financeiro menor na Modal e vou tentar continuar só com a parte especulativa nela. O que aconteceu nas últimas semanas? Eu não tenho uma certeza se é uma questão de um mês ou dois não, mas ela ativou um serviço chamado Meu Stop. E nessa brincadeira, o argumento é de que eles estão te oferecendo uma proteção para perda patrimonial. Então, dependendo de quanto ele recua, ele dá o gatilho, fecha a posição. Só tem um detalhe disso. Essa proteção vai te custar, se o gatilho acontecer, se você for zerado, se a sua posição for encerrada, você vai pagar R$12 por contrato. Então você imagina o seguinte, além do prejuízo que você tem na operação que foi mal sucedida, se você não se planejar bem e ela zerar sua posição antes de você,
você vai ampliar o teu prejuízo. E aí, a cada vez que isso acontecer, a tua próxima entrada vai começar numa desvantagem maior. Isso me incomodou demais. Eu fiz uma avaliação pelo programa do IRPF Bolsa, que eu utilizo por questões de declaração de IR e acompanhamento de evolução patrimonial. Ele ajuda muito para eu ter uma clareza maior de como que está a evolução da carteira e também de como eu estou performando como trader. Porque é muito complicado você fazer manualmente. Aliás, isso aí é uma outra dica que eu gostaria de deixar aqui no canal. Se você quer partir para a parte especulativa e está operando com trades, você tem que usar uma calculadora de IR. Isso não é opcional. Fazer isso em Excel é piada. O teu controle vai ser complicado e é diferente. Eu pego as notas de corretagem, seleciono todos os dados dela, copio e colo e mando importar. O sistema calcula tudo para mim. Então eu tenho um cálculo muito preciso sobre os meus custos operacionais e sobre o retorno que eu tive no período. Então eu sei se eu tive qual foi o lucro ou prejuízo bruto e qual é o lucro ou prejuízo líquido. Então eu sei, por exemplo, em determinado período, a minha cabeça me induz a acreditar que eu tive lucro, mas a despesa operacional me zerou ou tornou o meu resultado líquido negativo. Esse tipo de ferramenta é fundamental para você acompanhar. E quando eu observei o meu resultado com a Modal depois que ela fez isso daí, metade do meu prejuízo foi em custo operacional da corretora. Eu achei a coisa linda, né? Isso é para me proteger, foi muito bom. A corretora não vai ganhar muito dinheiro em cima disso não, né? Então, vocês percebem que quando existe essa promessa, quando eles tentam fazer você acreditar que tudo isso está atrás de uma coisa comum, que toda forma de investimento ela é uma especulação, você tem que tomar cuidado. Quando você investe em determinado ativo, mesmo com a visão de longo prazo, sim, de certa forma você está especulando, mas em termos práticos as diferenças elas são gritantes. E é como eu falei aqui, no day trade você vai efetivar o que é lucro ou prejuízo no dia. No buy and hold, a tua situação ela vai por longos e longos anos. E novamente, o seu posicionamento como holder não é meramente, eu vou selecionar aleatoriamente um ativo e vou manter essa posição ad eterno. Não é assim que funciona. Eu vou fazer a avaliação. Vale a pena? Está sendo lucrativo para mim manter essa posição? Mantenho. Não está sendo? Eu começo a diminuir a posição e direcionar para outro determinado ativo. Ou se eu perceber que a situação mudou da água para o vinho, que não faz sentido, eu me sinto desconfortável, eu fecho toda a posição e abro em outro lugar. Então, existem várias questões, elas não são... Eu não posso dizer que exista uma receita de bolo, mas existem condutas que a gente precisa deixar claro, para que vocês não entrem nesse sonho, porque na maioria das vezes, quando as pessoas procuram esse tipo de informação e entram nessa ideia de que não, eu faço dinheiro de forma rápida no mercado e se eu não fizer agora, daqui a alguns anos eu vou fazer. Tudo vai depender do meu estudo e do conhecimento que eu vou adquirir ao longo do tempo. Essa garantia não existe. É diferente de uma outra profissão, como eu falei no vídeo anterior, em que se eu tiver, por exemplo, uma habilidade matemática maior e eu achar que eu tenho vocação para engenharia civil, se eu dedicar muito tempo e esforço nisso, eu vou atingir o objetivo. Eu vou atingir. O day trade, na parte de trade, você não pode falar isso. Você não tem essa garantia, porque existem fatores que estão fora do seu controle. É tão difícil que você pode ter problemas com a sua conexão de internet, você pode ter problema com a parte de tecnologia da corretora, com o ambiente dela, e você tem eventos de mercado que são imprevisíveis. Às vezes você entra falando assim, a minha meta diária é de 200 a 300 reais. Aí você entra, sei lá, com 2 ou 3 contratos para tentar fazer isso. Beleza. Você vai ver que você vai buscar movimentos que não são tão expressivos, você vai ter que ter um critério de um alvo, um target para o teu take profit bom, para você não perder aquele movimento e deixar dinheiro na mesa, entregar dinheiro para o mercado depois. Então você tem que ter essa noção, só que ao mesmo tempo tem eventos de mercado que uma determinada notícia que não era tão previsível assim, ela acontece. Uma fala, por exemplo, do presidente que desagrade o mercado,
pode fazer a barra do teu candlestick ficar cavalar para o sentido contrário em que você está posicionado. Não vai dar nem tempo para você tentar minimizar o teu prejuízo. Você vai lançar, ele vai passar pelo teu stop, o volume vai ser tão alto que se a sua execução for a mercado, vai ser muito abaixo do valor que você colocou. Já aconteceu comigo isso inúmeras vezes. E agora, sendo bem direto, o custo que a maioria de nós tem para tentar descobrir se esse mercado vai dar certo para a gente é alto. E quando o cara fala assim, não, é igual um treinamento qualquer. Eu acompanho diferentes canais, eu acompanho diferentes trades e que eu considero que são profissionais bons. Eu posso falar isso do Rodrigo Cohen, eu posso falar isso do Ricardo Brasil, daquele Ganhando a Vida Doidado, eu posso falar isso do Coringa Econômico, eu posso falar isso do Igor, acho que é Mago Trade. Tem várias pessoas assim, eu não sei se eu falei os que me veio à cabeça agora. Mas eu já acompanhei, eu sei que todos eles já passaram por um apuro financeiro e que eu acredito que a maioria de nós não tem como escapar. E nem todos, estes que eu comentei, eles costumam tratar o assunto de uma forma mais real. Mas nem todos mostram isso, e a verdade, meus caros, é que a tua experiência ela vai passar por momentos de lucro ou prejuízo que você vai ter que olhar para um acumulado de perdas que pode variar entre 40 até 100 mil reais e que na maioria desses casos, se você destrinchar o vídeo desse pessoal, você vai ver que isso já aconteceu em algum momento da vida. E a grande questão que eu acho que a gente tem que tratar de uma forma mais realista é que nem todos vão suportar passar por isso. E que para algumas pessoas esse momento desagradável ele não vai ter volta. E você tem que ter consciência disso. Eu estou insistindo nisso. Eu sei que, por exemplo, eu posso conseguir reverter e seguir o caminho desse pessoal e rir lá na frente. Ou eu posso ter que ser obrigado a aceitar que eu entreguei para o mercado de mão beijada 20 mil reais ao longo de 1 ano e meio, entre os lucros e prejuízos. Se eu somar tudo, se eu pegar e mandar o IRPF apurar, o que eu tenho hoje para bater de imposto de renda dos prejuízos ao longo desse tempo equivale a 20 mil reais. Aí você pode falar, não, mas é um custo que vale a pena porque lá na frente é o que eu estou pagando para ter esse conhecimento de mercado, nessa parte mais especulativa, e futuramente eu posso ter lucros muito maiores do que esse prejuízo. Isso pode acontecer ou não. E o que isso representa, por exemplo, na minha carteira como holder? Você tem ideia do que são 20 mil reaplicados em reaportes mensais, o quanto eu teria de retorno financeiro ao longo do tempo? Vai querer me convencer de que isso não faz diferença? É óbvio que faz, mas é uma escolha pessoal que eu fiz. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Não tem nada de errado em você querer apostar nos trades. Eu só quero mostrar para vocês que o risco que existe é grande. A comparação com o buy and hold que eles fazem, eu acho que de certa forma não é muito honesta, porque esse pessoal sabe que é diferente. Eu sei que muita gente vai dizer assim, né, mas o buy and hold você não tem a proteção patrimonial. Conversa. Você avalia assim, você acompanha. E como você compra em diferentes momentos do mercado e você ainda recebe dinheiro, além do dinheiro que você se prontifica para aportar mensalmente, você coloca dinheiro que é de renda passiva proveniente da própria carteira. Então é difícil fazer essa avaliação e falar assim, não, porque quando o cara fala que eu não tenho proteção, ele está olhando só para o preço. E o buy and hold você não olha só para o preço. Então, eu acho que o meu objetivo no vídeo de hoje era esse. Eu queria mostrar para vocês qual é o meu entendimento sobre o que existe por detrás disso tudo. Eu acho que cada um tem que avaliar qual é a sua situação financeira, até onde você suporta lidar com isso. Eu resolvi gravar mais um vídeo hoje porque eu vi, eu não lembro no canal de quem, que um dos inscritos fez uma pergunta para esse trader, falando assim, você poderia falar sobre em que momento eu devo aceitar que o trade não é para mim e eu devo desistir? A maioria das pessoas responderam para essa pessoa que não existe esse momento, que você não deve desistir nunca. Meu amigo, na hora que o teu patrimônio inteiro acabar, você vai descobrir que é muito fácil você dizer que não existe um momento de parar, mas vai acontecer isso para muitas pessoas. E tem acontecido sim.
Você consegue encontrar diferentes casos na internet, em pesquisas da própria, acho que foi da FGV, mostraram isso. Eu sei que algumas informações que foram passadas, elas são questionáveis, mas nem por isso elas são irreais. Boa parte do que foi levantado é realmente verídico. Eu acho que o alerta ele é válido e o mais importante disso tudo é você investir com o pé no chão. Você tem que saber o que está fazendo. Você está disposto a arriscar porque você entende que lá na frente você pode começar a acertar e que você vai ganhar muito dinheiro? Você está disposto a assumir esse risco? Beleza. Mas da mesma forma você tem que ter consciência de que você pode ter uma perda patrimonial que ela não vai voltar. Eu investi, eu tentei, eu tenho essa minha posição como holder, que ela está sendo extremamente lucrativa. O Ibov está aqui numa flutuação louca. E o motivo também, a gente sabe, a pandemia, as questões internas como a renda cidadã, elas estão influenciando de uma forma muito expressiva. Eu tenho que ter a consciência disso. Mas nem por isso eu estou tendo uma perda do meu rendimento, da renda passiva, principalmente também porque eu tenho posições relevantes em fundos imobiliários, que eu gosto de manter, porque eu quero ter uma certa previsibilidade no meu rendimento ao longo do tempo. Na hora que eu olhar para aquilo e falar assim, não, qual é a renda passiva que eu quero ter de uma forma que eu possa me planejar melhor no futuro. Então eu acho que é muito pertinente eu manter algumas posições, um equilíbrio entre fundos imobiliários e ações. E qualquer pessoa que seja sensata entende também que além desse posicionamento em renda variável, porque mesmo que você opte por um posicionamento mais conservador entre fundos imobiliários e ações, mesmo que você entenda que o posicionamento como holder é mais seguro, a segurança ela existe numa diversificação, inclusive em classe de ativo. Então eu preciso ter uma participação em renda fixa também, e é óbvio que eu tenho. E a maioria dos investidores que são mais responsáveis, eu acredito que tem. E então o recado que eu queria dar hoje era esse. Eu queria compartilhar um pouco da visão que eu tenho sobre esse assunto. Eu tenho visto muitos comentários, muitos vídeos sobre isso, e eu acho que as pessoas elas tentam mostrar mesmo quando o cara fala assim, não é tão fácil assim, é duro, é difícil, no frigir dos ovos ele quer mostrar que é mais fácil você seguir nesse mundo do que numa outra profissão mais corriqueira e conhecida, uma profissão mais, digamos que, padrão de mercado. Investir tem que ser um processo simples. E o que vai diferenciar se você tem a habilidade para a parte mais especulativa, eu acho que vai ser uma coisa que só o tempo vai dizer. E a clareza que você tem sobre onde você está se metendo também vai ser uma proteção. Vai ser o que vai diferenciar se você vai parar com uma perda que não vai te incomodar tanto, que não vai mudar a sua vida, ou se vai ser uma perda que vai ser um game over para você nunca mais voltar para o mercado e depois ficar dizendo que investir é uma porcaria. E que nada no Brasil funciona e que o problema todo é que a bolsa é um cassino. Depois muitas pessoas terminam falando essa bobagem porque não tinham um posicionamento claro e foram iludidas na promessa de retorno fácil. Então mesmo quando o pessoal vem com essa história de não, é muito difícil, você tem que ter consciência, muita batalha, muito estudo. Isso é uma verdade, mas não vai dar certo para a maioria de nós. Eu não sei, eu posso falhar nesse processo. Ninguém me garante que eu vou conseguir reverter o prejuízo dos 20 mil reais, mas é um risco que eu aceitei e está dentro da minha capacidade financeira. Eu só lamento porque eu sei que no final das contas isso afetou no resultado como holder. 20 mil reaplicados ao longo desse tempo, num efeito de juros compostos, faz diferença. E não adianta eu negar isso. É outro fato que eu tenho que levar em consideração. Bom, a ideia era essa, o que eu queria mostrar foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.